Mais um Estúdio Rap, só que hoje a gente vai bater um papo com pilotos moradores de Alphaville. A gente vai falar com Galide Osman e Alan Kodair, tudo bem? Tudo bem? Que delícia bater um papo com vocês. Olha, eu vou dizer, o nome de vocês, principalmente o seu, Galide, bem diferente, né? Aliás, eu fiquei sabendo que seu irmão também chama Osman, como é que fica isso? Sim, Galide é um nome conjugado, né? Galide Osman, então muita gente pergunta pra mim, por que seu irmão se chama Osman e você Galide Osman? É como se fosse um nome conjugado, Paulo Ricardo, Paulo Eduardo, eu sou Paulo Eduardo, meu irmão é o Eduardo. E o seu pai? Meu pai é Galide Osman Didi, eu sou Júnior também, eu sou Júnior. E seu vô? Meu avô é Osman, que é o nome do meu irmão. É uma confusão mesmo, meio complicada. O pessoal liga lá e fala... Veio do Líbano, na verdade, essa confusão. Ah, bacana, interessante. Aliás, você também Nós tem dois somos descendentes. Descendentes de libaneses. É o Kodair, que vem do meu pai, meus avós são libaneses. Meu pai foi o único irmão que nasceu aqui no Brasil. Na parte da minha mãe tem a metade japonês e metade português. Então é uma mistureba. Tá explicado, olho puxado. Isso. Bacana. E vocês se conhecem de onde? Bom, nós nos conhecemos desde a época do kart, né? Porque... Em Alphaville mesmo? Eu já morava em Alphaville, eu acho que o Alan também. Eu também, eu já morava muito tempo. Eu comecei no kart com 7 anos de idade, então com 11, 12 anos já andava lá em Interlagos e foi quando o Alan começou a correr, né? O Alan ele entrou um pouquinho depois de mim no kart, então nessa época nós já começamos a nos conhecer e moramos em Alphaville e hoje estamos juntos. A gente veio se encontrar mesmo na Stock Car, na Fórmula Renault. Você chegou a fazer 2003 ou você entrou em 2004? Não, entrei depois. Então, como eu sou mais velho, ele vinha logo nas categorias depois. E quando eu fui campeão da Renault, ele entrou no ano seguinte. Então, a gente se conhecia mais por nome e a gente veio se encontrar mesmo na Stock Car. E é um ambiente de não muitos amigos, assim, né? A gente tem um ambiente muito competitivo. Mas a gente se dá bem. Até que a gente se dá bem. Eu, o Galide, eu gosto dele. São vizinhos, né? A gente mora perto aqui em Alphaville. Na verdade, Alphaville ficou gigantesco, né? Vizinho fica um pouco... Vizinhos, a gente tem muito vizinho que a gente não vê nunca, né? Então a gente só encontra quem a gente quer realmente, porque virou uma cidade muito grande. E é engraçado isso, né? Vocês estão aqui... Você está há quanto tempo aqui, Gali? Estou há 18 anos. E você? 30. Uau! É bastante tempo. Muita coisa mudou, né? Muita coisa, muita coisa. Quando eu vim pra cá não tinha esses tamborés, quando eu vim pra cá não tinha o trânsito que hoje tem, infelizmente, né? Eu acho que a infra aumentou bastante, com certeza. Temos mais shoppings, temos mais restaurantes, mas tem os prós e os contras, né? Os contras é muita gente, muita obra, muito carro. As obras eu até gosto, meu pai trabalha no ramo da construção civil, então quanto mais obra, melhor. Mas eu acho que o negócio está começando a ficar cada vez mais complicado, mais cheio e mudou muito de lá para cá, mudou muito. E quais são as suas observações, Alan, com relação ao Alphaville? Quando eu mudei pra cá, eu era muito novo, eu tenho filmes, meu pai filmava, não tinha nada, eram pouquíssimos Alphavilles. Tinha uma parte de privacidade gigantesca, mas é difícil a gente reclamar de Alphaville, né? Eu já pensei em sair, não consigo sair daqui, já cheguei a morar fora, eu já virei um caipira de Alphaville, assim, dificilmente eu mudo. Quando eu fui construir minha casa, a gente chegou a pensar em construir fora, mas no final construímos aqui dentro. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o crescimento desordenado. O crescimento de qualquer lugar legal não tem como a gente querer vetar, né? É um crescimento natural. Mas Alphaville realmente chegou a um ponto que desordenou um pouco, muito trânsito, muita gente, muito prédio, e eu vejo algumas movimentações para que isso melhore, né? Hoje você vê algumas construções aqui em algumas partes, mas a única coisa que me preocupa realmente a Alphaville é exatamente esse crescimento desordenado. Tem horários, por exemplo, que eu evito totalmente sair de casa, não marco compromisso, não dá para sair por volta de 5, 6 horas da tarde, ainda mais de segunda e sexta-feira, senão até eles falam, né, pô, vamos para São Paulo, mas é uma viagem pra gente. Mas a gente normalmente sai de Alphaville 5 minutos, 10. Em picos a gente demora, às vezes, 1 hora, 40 minutos. Então, esse é o grande problema, porque qualidade de vida é muito bacana, tudo que a gente precisa tem aqui, vários restaurantes, academia, clube. Então, Alphaville é um lugar muito gostoso de se morar quando não está lotado de carro. E a nossa profissão, ela permite isso, né? Porque eu e o Alan, nossa profissão a gente viaja de final de semana para as corridas, então para nós é fantástico morar aqui. Então o pessoal fala, como você consegue morar em Alphaville? Eu moro em Alphaville porque eu não preciso sair de Alphaville para continuar, para fazer as coisas da minha vida. Eu vou para São Paulo uma vez por semana, mas para passear, para ir em algum restaurante, para ir em algum bar, para conhecer algum lugar novo, mas aqui a Alphaville para a gente já é o suficiente para ter uma qualidade de vida altíssima, não existe lugar melhor. Eu moro há 18 anos com meus pais em Alphaville, agora nesse ano já vou mudar, comprei um apartamento aqui para mim, então eu também não tenho planos nenhum de sair daqui, acho que aqui já tem tudo o que eu preciso. Entendi. Você é casado? Não, sou solteiro. Não, também não tem filho? Não tenho filho. Agora você tem, né, Alan?
Eu já sou casado, tenho 2 filhos, um de 4 anos e meio, outro de 8 meses. Uau! Isso também a gente releva na hora de escolher o lugar que a gente vai morar, né? A segurança, tudo que tem em volta, a parte da praticidade, realmente isso pesa também para morar em Alphaville, e cada vez mais o perigo está solto, né? A gente vê, a coisa que a gente mais se preocupa, principalmente quando a gente tem filho, é na segurança, não só nossa, como dos nossos filhos. E Alphaville, dentro dos condomínios fechados, principalmente, eu acho que oferece uma segurança maior. E os filhotes já estão aí acelerando tudo, não? Te acompanham? Como é que é? Ainda não, né? Eu sou da questão que não posso forçar nada meu filho. Eles têm que escolher, mas eles São 2 vivem meninos. isso. São 2 meninos, o mais velho principalmente, quando eu estou em casa perto dele, a gente assiste corrida, ele vê, ele vai em algumas corridas, fala que quando ele crescer ele vai andar de kart. Não quero colocar tão jovem, né, com 5, 6 anos com a maioria. Mas é meio Por que quê? Pra não natural. forçar ou porque você tem medo, assim, segurança? Não, primeiro eu tem quero medo? deixar ele escolher. E eu acho que com 5, 6 anos, como vários pilotos já entraram, eu acho que existe uma pressão um pouco grande demais para a criança. Chega com 12 anos de idade, que é uma criança, ainda já está cansado de viver essa pressão. Então, se ele escolher e insistir em entrar com 7 anos, 8 anos, que foi no caso do Galide, eu vou fazer de tudo para que ele consiga fazer isso. Mas eu não vou forçar jamais ele, você tem que ser piloto, olha que legal. Às vezes a gente, como pai, né, eu já me peguei algumas vezes, tenho que me policiar. Fala, pô, olha o carro, olha isso, olha aquilo, ele gosta, mas eu tenho que tirar o pé. Quero que seja bem natural esse processo para que, se ele for piloto mesmo, ele queira ser piloto, porque não é uma vida fácil, cheia de pressões, e se a gente começa a querer colocar forçadamente, uma hora ele vai espanar. Então eu espero que seja um processo natural aí. E conta um pouquinho a história de vocês. Como que vocês começaram, de fato? Vocês têm mais gente na família que corre, né, enfim, que aceleram tudo aí? Como é que é? Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, meu pai tinha um amigo que corria de Stock Car, Newton Grillo, e o filho dele era piloto de kart, começou a crescer nas categorias e o kart do mais novo ficou parado. Então ele deu para o meu pai o kart para mim de presente, né? Então em 1993 eu comecei a correr em Mogi das Cruzes, num kartódromo que era dentro de uma faculdade, na verdade era um negócio, um estacionamento meio improvisado. Meu pai começou a gostar, começou a criar gosto, então começamos a partir para fora, fomos para Itu, São Paulo, que é a capital principal do kart no Brasil. Então, acho que com 8 anos de idade eu já estava participando do Campeonato Paulista e foi indo. A ideia sempre foi chegar na Fórmula 1, o sonho de qualquer piloto na época do kart chegar na Fórmula 1, mas nós começamos a ver no meio do caminho que era uma situação bem complicada, que exigia muito dinheiro, muito patrocínio, e eu nunca tive vontade de sair do Brasil. Já tive vontade, óbvio, mas para correr numa categoria maior, mas aí exigia um patrocinador muito grande. Então, com 15 anos eu fui correr de Fórmula Ford aqui em São Paulo, fui campeão na Fórmula Ford e resolvi partir para a Fórmula Renault, que inclusive no ano anterior o Alan tinha sido campeão. E a Fórmula Renault era uma categoria muito forte no Brasil, que começou explodindo e com o tempo ela foi apagando. Os donos do Pão de Açúcar que cuidavam da categoria abandonaram a categoria, então eu sobrei, na época eu lembro que eu tinha até um carro parado, então eu corri um ano, fiquei em quarto no campeonato e a categoria acabou. Nesse ponto nós ficamos de mão abanando, sem saber o que fazer, e apareceu a ideia de correr na Stock Car Light, que é a categoria de acesso da Stock Car. Aí eu fiz 4 anos de Stock Car Light, tentei aprender ao máximo, sempre focando em chegar na categoria principal, e hoje eu estou há 4 anos na categoria, esse vai ser meu 4º ano, então estou bem estabilizado já. Eu acho que estabilizado não, eu estou bem estabilizado como uma equipe, como patrocinador, mas sempre aprendendo. Cada corrida que passa é um aprendizado novo. Que maravilha. Bom, e você, Alan? Já está um pouco diferente, mas é um pouco diferente porque eu não comecei muito jovem. Meu pai sempre foi um tarado por carros e motos. Ele foi piloto no final da década de 70, quando eu nasci mais ou menos em 81, do Paulista. Então ele gostava muito, mas eu não entrava. Minha mãe era um pouco contra, queria que eu estudasse. Realmente é uma carreira, assim, muitas vezes frustrante, né? A gente tem que se preparar de uma outra forma, porque se não dá certo, como é o caso de 95% dos que tentam, a gente tem que ter alguma base. Mas eu tinha as motinhas, meu pai me deu uma motinha com 3 anos de idade, ele é até meio louco. E eu tinha essas coisas, mas nunca entrei profissionalmente para correr de kart. Até o momento que surgiu os karts indoor aqui no Brasil. Antes de surgir no Brasil, eu fiz uma viagem com meu pai. E eu conheci o kart indoor, fiquei totalmente louco. Mas aí eu já tinha uns 12 anos, comecei a andar só de kart indoor. E fiz um acordo junto com a minha família,
que se eu quisesse tentar essa vida, que lá atrás ainda, nem imaginando que eu poderia ser profissional, eu teria que ter a única obrigação, que era o estudo. Não poderia passar, inclusive eu me tornei um aluno melhor. Resumidamente, eu comecei no kart, fiz minha vida, fui campeão paulista, vice-brasileiro, mas parei em 2001 exatamente no salto pro carro, por questões financeiras, também por causa de estudo. Minha mãe sempre pegando pesado, eu tenho que fazer faculdade. Consegui levar 2 anos de Fórmula Renault com a faculdade, e no ano que eu fui campeão, eu me formei em administração de empresas, em 2003. Eu consegui voltar, né? Em 2001 fiquei totalmente parado de corrida, foi até um ano muito difícil, mas consegui ir atrás de patrocínio, meu pai ajudando um pouco, conseguimos um grande patrocinador que é a Ferretti. Fui para a Europa, fiquei um ano na Europa, vi tudo isso que o Galide falou, realmente, infelizmente, é muito prostituído lá fora, ainda mais depois que a economia mundial começou a ficar um pouco debilitada. Então, quem tem dinheiro chega lá, sim, tem muita gente talentosa, mas com dinheiro. E vi Stock Car crescendo muito no Brasil, eu imaginava chegar na Fórmula 1, mas tive que olhar para o horizonte. Se eu quisesse ser um piloto profissional, eu teria que estar voltando para o meu país. E voltei em 2005, e de lá para cá venho trabalhando forte na Stock Car. É uma categoria realmente que, apesar de algumas crises que a gente está vivendo também aqui no Brasil, ela está solidificada. Já passei perto de alguns campeonatos aí de ganhar, e eu acho que esse ano pode ser meu melhor ano. Você falou que você se formou em administração, você é engenharia. Eu sou engenheiro civil. Da mesma forma que os pais do Alan sempre cobraram bastante estudos, Tem em que casa estudar. era o primeiro plano sempre. Era ou estudar ou não corria. Então Então, já que a gente está falando eu consegui me disso... formar com 22 anos em engenharia civil e hoje eu não exerço a profissão, mas sou formado. Entendi. Mas você pretende um dia exercer, não? Eu pretendo, talvez um dia, quando me aposentar das corridas, começar a fazer umas construções, umas obras. Meu pai trabalha no ramo, então eu pretendo um dia trabalhar com isso, que é o que é a segunda coisa que eu mais gosto hoje. A segunda coisa, achei que era o pôquer. Não, poker também. O poker, na verdade, é um esporte, né? É um esporte que Mas o Alan também joga. Você leva a sério, né? Eu levo bastante a sério. Eu jogo há 8 anos poker. O ano passado fui jogar o Campeonato Mundial em Las Vegas. No ano retrasado eu ganhei uma graninha legal no Brasileiro de Poker. Então é um negócio que é difícil conciliar com as corridas, porque normalmente é de fim de semana, os torneios grandes, né? Mas toda semana temos casas de poker aqui em Alphaville, então toda semana eu vou lá, jogo torneios que tem toda semana. Então é um negócio que eu gosto bastante e me deixa bastante tranquilo. E você joga pôquer também? Eu jogo também, mas não nesse nível assim de toda semana. Eu gosto Não tá para no dar uma profissional, relaxada, na categoria profissional ainda. dar uma relaxada, brincar de vez em quando, mas com uma intensidade um pouco menor, né? Eu tenho essa loucura, eu acabo viajando bastante com patrocinadores para eventos, tenho 2 filhos, tenho minhas corridas. Esse ano vai ser um pouco mais focado na Stock Car, vou fazer só umas 3 corridas fora do Brasil, mas tiveram anos aí, 2013, que eu fiz 4 categorias, viajei 38 finais de semana. Mas eu acho o pôquer um esporte gostoso, da mente, né? Ele representa um pouco como é a vida, como são as negociações. Então eu gosto de brincar com os amigos e às vezes até uns torneios que o Galide participa aqui em Alphaville, mas bem menos. O pai dele joga no lugar dele por dele. Verdade, seu pai curte. gosta. Que legal. Pô, a gente vai continuar esse bate-papo que tá pra lá de agradável, só que daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já.